continuando aqui, muita gente deve ficar pensando assim, bom, se o problema do meio ambiente é o uso excessivo dos recursos naturais, bom, então é simples, vamos reduzir o consumo, vamos comer menos, vamos gerar menos lixo, né? Vamos comprar, assim, para que eu preciso de 5 peças de roupa? Uma, duas tá bom, né? Uma lava, a outra tá lavando, a outra eu tô usando. Eu preciso de 2 pares de sapato também, né? Um para trabalhar, um para ir para missa, né? Para outro culto, uma expressão religiosa, não preciso, né? Aí eu falo, gente, hoje a humanidade ela está passando por uma fase complicada, porque não é bem assim. Se todo mundo fizesse isso hoje, a gente geraria outros problemas, né? Mas a gente vive numa condição um pouco complexa, que inclusive as carreiras do futuro, muita gente fala, né? Que eu acho que nem é do futuro, do presente, são aquelas carreiras que vão buscar soluções para as questões atuais. Por exemplo, eu preciso de fontes de energia que sejam ali limpas, por exemplo, que sejam preferencialmente renováveis, mas eficientes. Precisamos saber como lidar com esse lixo ainda. A gente ainda não tem grandes tecnologias para fazer um reaproveitamento desse lixo. Ela ainda está ali em andamento, tá? Então, há uma necessidade de futuros profissionais que vão mexer com isso. Tá? O aproveitamento dos alimentos, a questão de não perder alimentos estragando ou perdendo dentro de rodovias, a gente precisa de soluções. E as carreiras hoje, né, as carreiras do futuro, muitas delas vão entrar nesse contexto, que estão voltando às necessidades, o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Vamos entender o seguinte, o desenvolvimento sustentável, o que ele vai significar? É quando você vai ter crescimento econômico necessário, que isso é algo que a gente precisa, garantindo a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social para o presente e as gerações futuras. O que isso aqui vai falar num termo geral? Vamos entender o seguinte, a gente precisa consumir, a gente precisa consumir principalmente para a geração de empregos. Se a gente para de consumir, a gente vai aumentar o número de miseráveis. Por que o mundo vem melhorando gradativamente? A pobreza não acabou, não foi erradicada, a miséria não foi erradicada, mas ela vem sendo amenizada. Um dos motivos é essa produção de indústria, que gera empregos. Porém, tá? Se hoje a gente retroagir, a gente volta a um passado, que muita gente morria de fome. Então, o ser humano precisa buscar o quê? Um equilíbrio. Esse equilíbrio, a gente dá uma base aos pilares do desenvolvimento sustentável. Porque se eu extrair demais agora, daqui a alguns tempos, ou seja, se eu não buscar um equilíbrio hoje, ou seja, continuar consumindo, mas né, que mantenham empregos, que as pessoas consigam trabalhar e que eu consiga também né, manter os recursos para as próximas gerações. Porque se eu também extrair e não tiver recurso, as outras gerações também vão viver na miséria. Além dos impactos ambientais, eu ainda vou ter os impactos sociais e econômicos. Então, quando a gente usa os pilares do desenvolvimento sustentável, é exatamente esses elementos que aqui estão. Ou seja, a sociedade, nós, indivíduos, tá? Estamos aqui num centro de debate. A gente precisa de trabalhar. Vocês concordam? A gente precisa de dinheiro. Para quê? Para consumir. Então, a gente precisa trabalhar para comer, para sobreviver. Agora, a economia, então, ela é essencial. Eu preciso de dinheiro. Então, a sociedade, ela vai estar ali envolvida. Porém, imagina se a gente sai extraindo tudo, aí vem, começa a intensificar a questão dos efeitos, por exemplo, as tempestades. O Brasil, por exemplo, quase não se registrava um tornado. Hoje é normal, assim, um tornado, os ciclones extratropicais, que não eram, quase não existia. Hoje é comum, todo ano tem uns 3 ou 5, até mais. Fenômenos como El Niño, Laninha, que é o aquecimento, do caso El Niño, o aquecimento do Oceano Pacífico, que vai ali intensificar as chuvas na região sul,
e secas na região norte, ou laninha, que vai ser o contrário, né? Chuvas excessivas na região norte e secas na região sul. Por isso que agora a gente está, né, alguns estados na região sul e sudeste estão ali com uma crise hídrica, não tem água, porque não choveu por conta do laninha. Ou seja, se a gente usar de formas excessivas, as catástrofes climáticas vão acontecer em maior quantidade e maior número de pessoas vão morrer. Áreas de seca vão aumentar, ou seja, se eu começo a extrair e a seca começa a intensificar, não vou conseguir produzir alimentos para todos. Aí a sociedade vai entrar na miséria. Ou seja, vai estar muito caro, só aqueles que têm bastante dinheiro conseguem se alimentar direito, por exemplo. E aí você vai ter uma economia que vai quebrar. Olha só como um elemento está ligado ao outro. Eu preciso ter equilíbrio no meio ambiente, porque se eu conseguir equilibrar, eu não vou ter problemas na economia. Eu preciso de viabilizar esse produto aqui, ó. A economia e o meio ambiente, eles precisam estar atrelados. Por quê? Eu preciso de um equilíbrio na natureza para que eu consiga produzir alimentos, ok? E a sociedade que precisa aqui, ó, do emprego, eu preciso de um equilíbrio. Ou seja, esse equilíbrio só vai se dar se o meio ambiente estiver controlado, tá? Então, gente, é uma demanda, uma necessidade. Ou seja, esses três pilares, eles têm que estar no mínimo de equilíbrio. Se um fica desfavorável, por exemplo, se a sociedade para de consumir, vamos colocar aquela ideia principal. Opa, vamos parar de consumir. O meio ambiente vai agradecer, mas e a economia? Vai quebrar. Tá? Então eu preciso o quê? Do equilíbrio. Essa aqui vai ser, né? Essa aqui é o principal, a principal pedra no calcanhar, né? Como diz, o principal problema a ser resolvido, solucionado pela humanidade. E esse aqui é um assunto que a gente precisa debater, por isso que ele vem caindo bastante nas provas. Há necessidade de universitários que tenham essa consciência, até porque as profissões do futuro estão atreladas a esse assunto. Quando que começou a história da questão ambiental? Olha só, a Revolução Industrial, que foi o marco, né, onde aumentou essa relação de consumo, ela foi no século XVIII, final do século XVIII, começa a intensificar a produção de indústria. Isso mudou a paisagem mundial. As pessoas começaram a ir morar mais em cidades, né, que antes da Revolução Industrial, a maior parte da população mundial morava em zonas rurais. Agora não, agora eles vão para cidades, com a indústria, né, que ela vai empregar bastante pessoas. E a paisagem foi mudando. Agora, do século XVIII para o século XX, ok? Olha só quanto tempo. Apenas em 1962 gerou a primeira pesquisa no mundo sobre desequilíbrio. Não vou falar primeira, não, tá? Existiram algumas antes, por exemplo, né, alguns acidentes ambientais que acabaram causando problemas, como, por exemplo, em Minamata, no Japão, em 1955, 56, eles estavam jogando mercúrio numa região ali, numa baía, e os peixes, né, ficavam contaminados, aí os gatos comiam esse peixe e começaram a dar uns problemas, e as pessoas também que comiam o peixe davam um problema parecido com o que dava os gatos. Tanto que eles falavam que era a peste dos gatos, né, falavam que a população, mas na verdade é síndrome, hoje em dia a gente fala, né, que é síndrome de Minamata. O que é isso? Né? O mercúrio entrou no sistema nervoso central e morreu muita gente ali. A mesma coisa, né, tiveram outros acidentes, né, na Índia, vários acidentes nucleares, mas esse aqui ele foi dado uma relação de consumo e impacto ambiental. Uma bióloga norte-americana chamada Rachel Carson, ela começou a fazer uma pesquisa sobre as aves migratórias nos Estados Unidos, numa região lá mais ao norte. E essas aves, elas migravam para reproduzir quando chegava, né, um frio intenso na região norte dos Estados Unidos, aquela região ali que fica Chicago, fica Nova York. Então eles migravam para a região sul, próximo à Flórida, por exemplo. E
eles migravam, ela começou a reparar que essas aves voltavam em menor quantidade. Mas qual é a razão disso? Se eles foram lá para se reproduzir, eles tinham que voltar em maior quantidade, não em menor. E ela começou a achar estranho. Então, ela foi fazer a pesquisa, escreveu esse livro, e a partir desse livro começa a discutir a necessidade dessa questão. Porque ela foi até as áreas onde essas aves costumavam ir, e ela percebia que existe um processo que a gente chama de Revolução Verde. A Revolução Verde era uma ideia de que a população mundial iria crescer demais. Depois estudem, por favor, a teoria de Malthus, teoria reformista e a neomalthusiana. Porque lá no neomalthusianismo ele fala que a população iria aumentar demais e iria faltar comida. Então havia uma necessidade de aumentar a produtividade da terra. E uma das formas, né, que a gente fala isso como Revolução Verde, é o uso intensivo de pesticidas. Esses pesticidas eram jogados na lavoura em grande quantidade e os insetos, né, as pragas morriam, né, contaminadas. Aí as aves que vinham, né, migrar, elas comiam aqueles insetos contaminados e elas também morriam. Ou seja, houve um desequilíbrio ambiental. E aí ela começou a estudar a questão da extinção de espécies animais. E ela vai escrever, né, o livro Primavera Silenciosa, que na verdade foi ali ela abriu um debate sobre esse assunto. Por quê? Porque será que essas aves são as únicas que estavam em fase de extinção ou já entraram outras? Depois descobriram que outras já estavam extintas. Por quê? Porque foram quase 200 anos do início da Revolução Industrial até 62. Ou seja, isso já acontecia, outros problemas, logicamente, já estavam acontecendo. Porque quando você extrai florestas inteiras para exploração de recursos, você tira o habitat de espécies, você cria um desequilíbrio local. E aí você pode ali causar outros problemas. Então, na visão dela, a partir da visão dela, outros cientistas começaram ali a entender a necessidade de se estudar e se denunciar esse assunto. Aqui, então, gente, a Revolução Verde, ela vai ser esse ponto ali, tá? Cuidado com a Revolução Verde, esse assunto. Ele pode cair em população, como eu falei, estude aquelas teorias que eu acabei de falar para vocês, dá uma lida sobre eles, tá? E vocês estudem também essa relação de população, porque a Revolução Verde, ela causou também um movimento migratório do campo para a cidade, porque ela, né, foi uma forma de aumentar a produtividade. Só que não foi só pesticidas que entraram as tecnologias da agricultura. Ou seja, as máquinas entram no campo e substituem o homem. Então ela também, além da questão ambiental, ela produz também o efeito que a gente chama de êxodo rural, que foi o movimento migratório no Brasil, que ela teve maior acentuação na década de 1960 e 70, quando a Revolução Verde começa a ganhar corpo no Brasil. Ela começa a ganhar corpo na década de 50 nos Estados Unidos e 60 e 70 no Brasil. Então, além desses pesticidas, a gente ainda tem o fluxo de pessoas que não estavam preparadas, não estavam qualificadas, e aí eles entram na cidade, gerando ali problemas, porque a cidade não estava preparada para eles, não tinha emprego para eles, não tinha casa para eles, não tinha nenhuma infraestrutura para receber tantas pessoas. Além disso, essas pessoas também estavam o quê? Com a escolaridade muito baixa, muitas vezes analfabeto, só sabiam mexer com o campo e de repente eles entram numa outra cidade sem saber, né, como fazer, como trabalhar. Foi uma situação complexa e a gente ainda vive bastante desse êxodo rural, infelizmente, por conta, né, dessa saída. As máquinas vão entrando e o homem vai saindo. Aqui um exemplo, né, de um outro produto que surgiu durante a Revolução Verde, os transgênicos. Ou seja, por que a Revolução Verde aconteceu? O motivo era principalmente acabar com a miséria. Aí vem a questão, eles conseguiram, aumentou a produtividade, a população não cresceu como estava previsto. Para quem não sabe, dentro das previsões da lei de Malthus e a neomalthusiana, existe uma expectativa da população mundial chegar a 20 bilhões de habitantes em 2025. Nós estamos em 2021. E por que não cresceu tanto? Porque muitos países fizeram controle de natalidade, houveram métodos contraceptivos e as famílias começaram a reduzir o número de filhos. Então,
se a gente consegue ter menos filhos e conseguimos produzir mais, então a fome acabou. Vocês sabem que não, né, gente? Então, por exemplo, os transgênicos foi um tipo de produto criado justamente para acabar com a questão da miséria e da fome. E aqui, né, nessa imagem, eu peguei de uma prova, inclusive, vai falar, ô, transgênico, dizem que está faltando alimento no mundo, mas não tinha inventado um tipo de planta que ia acabar com a fome? Ah, não estou sabendo. O transgênico responde para ele. Ou seja, você não foi criado para isso? Você não foi produzido, criado para aumentar a produtividade? E aí vem a questão, por que será que ainda tem fome? A gente sabe que a questão da alimentação, ela vai interferir em outros assuntos, né? Dinheiro, por exemplo, por que a população da África passa fome? Ah, tem gente que me responde assim, porque lá é seco, lá é deserto, lá eles não plantam nada. Plantam sim, tá? E o clima predominante lá não é desértico. Eu tenho grandes desertos lá, mas eu tenho um clima que é tropical continental, muito parecido com o cerrado brasileiro, que é o clima predominante, mas eu tenho clima equatorial, chuvoso, bastante úmido. Eu tenho subtropical, que é muito parecido com a região sul, também tem estações chuvosas, e existe grande produtividade de alimentos na África. Mas por que eles passam fome? Lá não tem transgênico? Tem. Só que lá, o que acontece com o país? Por que acontece com a fome? Muitas vezes as pessoas produzem alimento no país e eles exportam para quem tem dinheiro. Então vai exportar para onde? Para a Europa, que paga o euro, para a China, para Estados Unidos, que pagam dólar. Então, acaba faltando alimento para quem produz. É o caso da África, é o caso do Brasil. Às vezes a gente produz muito e vende, né, para lucrar um pouco mais e falta para a população, porque o que fica nesses países acaba ficando um valor muito alto e inacessível. Aí a gente vai ter sempre o aumento da miséria. Ou seja, esse tipo de produção não repercutiu, não resultou em nada, ou seja, não reduziu a questão. Quer dizer, reduziu um pouco a miséria, mas a fome ela não foi erradicada, infelizmente. E aí a gente continua no próximo vídeo, ok?